Olá, Marcondes, tudo bem? Tudo bom, Fischer? Tudo bom, é um prazer recebê-lo aqui e eu gostaria de começar perguntando para você, o que é o marketing cultural? Acho que as pessoas estão interessadas em conhecer esse tema, estão ouvindo falar disso o tempo inteiro. Seria bom começar explicando para as pessoas o que é o marketing cultural. Perfeitamente. Esse tema, esse assunto, ele é tipicamente brasileiro. Essa expressão não tem tradução no inglês nem em outros países de língua portuguesa. Foi um termo que ganhou consistência, sobretudo pela imprensa, que fez muita menção a ele, e está muito ligado no imaginário das pessoas e no senso comum ao patrocínio de atividades culturais. No entanto, eu, tendo feito uma tese sobre isso, listei algumas outras atividades que também se enquadram nessa área e que extrapolam um pouco a questão do mero patrocínio de empresas a manifestações artísticas. Qualquer pessoa pode participar de um projeto de marketing cultural ou patrocinar um projeto? Ainda temos uma cultura muito voltada para o projeto cultural, né? Que é uma ideia com começo, meio e fim, como uma produção de um vídeo ou a produção de um CD ou de um livro. E as pessoas que se engajam são as mais diversas, não há necessidade de uma formação específica. E o artista, o criador, esse então está na pessoa, né? Ter aquela manifestação, ter aquele talento. É uma palavra um pouco complicada, mas a gente pode usar para dizer da iniciativa que surge de você se expressar pintando, cantando, representando. Então, qualquer pessoa pode estar redigindo, preparando um projeto cultural para levar ao governo, para pedir apoio oficial, ou a uma empresa. E, do lado do patrocínio, as empresas são as que a gente mais vê. E o que falta ainda no Brasil é criar uma cultura de patrocínio por pessoa física. Se você me perguntasse sobre incentivo fiscal, o incentivo fiscal para uma pessoa física apoiar a cultura é maior do que o da pessoa jurídica. Marcondes, você tem um livro publicado sobre isso, Marketing Cultural, das Práticas à Teoria. Fala um pouco para a gente sobre essa publicação. Olha, o que me motivou no início, meu interesse era falar para os criadores, para o artista, para os grupos artísticos, para as orquestras. E eu tive experiência também como produtor, então eu conhecia bem esse assunto. No entanto, eu fui obrigado a tentar conceituar a atividade, porque ela era muito nova na época e que eu estava fazendo o estudo, né, que gerou o livro. Nós estamos falando aí do meio da década de 90. Então, a par de buscar o uso do marketing cultural pelas empresas, que é o que a imprensa consagrou, eu queria saber se essa ferramenta podia ser também usada pelo artista, pelo criador. E desenvolvi essa parte e defini algumas categorias de marketing cultural. Então, a marketing cultural de e-mail, por exemplo, no qual uma organização usa o marketing, a iniciativa cultural como um meio para se promover, que é a maioria das atividades, é essa que está consagrada. Mas a atividade, por exemplo, com risco, o marketing cultural de agente, é muito tímida entre nós. Alguém que pegue o seu dinheiro e invista numa atividade com risco. Então, o que eu procurei foi aprofundar o que seria essa atividade nova, não é? E dar exemplos, estudar casos, para que os leitores pudessem ter um pouco mais de noção dessa atividade que abarca muitos tipos de atividade. Muitas coisas são chamadas de marketing cultural, mas elas são diferentes entre si. E as pessoas estão se apropriando desse conhecimento, estão conhecendo cada vez mais o marketing cultural, há cursos nessa área, qualquer pessoa participar. Um panorama dessa área para quem está nos ouvindo e que tem interesse nesse assunto. Bom, eu diria que a gente já evoluiu. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de coordenar um curso na UERJ por 15 anos, né? Então,
Outras instituições de ensino também oferecem cursos de extensão ou de pós-graduação, né? E as pessoas se apropriaram da atividade, outros autores publicaram títulos nesse campo e há uma evolução. Mas eu acredito que ainda o segmento de criadores, e hoje se fala muito em economia criativa, ele ainda está pouco atendido no que seja o que o grupo artístico pode fazer para se equipar melhor no negociar com patrocinadores, com apoiadores. Isso está faltando. E as prefeituras, os governos? Nós temos uma política cultural, temos leis de incentivo, né, em vigor já há alguns anos. Há um bom aproveitamento desse espaço, dessas leis que foram criadas, dessa possibilidade de incentivos fiscais com um abatimento no imposto, né? De uma maneira geral é assim que funciona o sistema de patrocínio via lei do audiovisual, lei Rouanet. Isso tem sido bem aproveitado? Tem feito bem a cultura brasileira a utilização desses benefícios? Olha, essa sua pergunta é muito boa, porque ela me dá a oportunidade de repetir mais uma vez que marketing cultural não tem nada a ver com incentivo fiscal. E muita literatura que você encontra por aí, não científica, mas de empresas, produtoras, escrito assim, marketing cultural é um incentivo fiscal à cultura. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Para muitas empresas, uma coisa não existe sem a outra, né? Se a sua empresa está fazendo por causa do incentivo ou porque acredita nessa atividade. Sempre é respondido que a atividade é importante, aquela manifestação artística e tudo. Mas se você... Responsabilidade social, exatamente, relações com a comunidade, enfim. Para ficar bem na foto. Mas se você retira o incentivo fiscal, que aliás, esse é o grande desafio, né? Seria interessante que acabasse o incentivo fiscal, né? Para que a gente verificasse se o marketing cultural foi adotado pela sociedade como uma atividade. Porque o que é um processo de marketing? É um processo de criação de algum produto, de uma proposta de valor, melhor dizendo, e a colocação dela para a sociedade, a sua distribuição e a sua compra, ou a sua fruição, para falar melhor na área de arte. Se isso não acontece porque saiu o incentivo fiscal de cena, a gente, infelizmente, não criou uma cultura nessa área. Marcondes, ficou faltando falar um pouquinho mais sobre o papel das prefeituras. Como é que as prefeituras podem aproveitar todo esse arcabouço que foi criado em torno do marketing cultural, da política cultural do país? Porque, como eu quis fazer aquela marcação de que uma coisa não é a outra, né, me fugiu. É claro que o empresário, ou até uma pessoa física, tendo uma lei que permite que ela faça uso de um dinheiro que ela entregaria ao imposto para fazer um patrocínio, para fazer qualquer coisa, ela fará. A lei existe para ser usada. As prefeituras também têm criado suas leis de incentivo. Então, há exemplo do que aconteceu na área federal e na área estadual. Há leis melhores que outras. Eu tive a oportunidade, na minha tese, e eu conto isso no livro, de fazer um estudo em Londrina. A lei em Londrina é muito interessante. Por quê? Porque ela permite ao cidadão comum abater do IPTU o seu apoio a uma iniciativa cultural. Isso é revolucionário. Por quê? Porque sai da esfera da empresa. É a única prefeitura que faz isso? Não posso afirmar. Eu estou contando um caso que eu, por estar lá fazendo uma pesquisa de campo, descobri. E isso é muito interessante. A lei municipal, por exemplo, no Rio de Janeiro, é uma lei bastante difícil de ser usada. Por exemplo, em Macaé não tem o conhecimento se há uma lei de incentivo à cultura. Pode ser um assunto levado à sala de aula, aos alunos, para pesquisarem. Eu sei que há uma lei voltada para a responsabilidade social, mas em todas as pesquisas que eu fiz, voltaram para a área cultural, não há uma lei nesse sentido. Que seria bastante bem-vinda. Normalmente elas são usadas pelas empresas para abater do ISS, que é o imposto municipal, né? Que aí a prefeitura abre mão de uma parte da arrecadação para que seja feita a produção cultural. Agora, isso é muito perigoso, é o que está acontecendo e foi por isso que eu critiquei.
Porque uma vez que existe uma renúncia fiscal, muitas vezes o Estado, ou o município, ou a União, deixam de colocar dinheiro do orçamento, porque as pessoas vão dotar a cultura com as suas renúncias. Isso tem sido muito ruim no Brasil, tem sido, se não é decrescente, é uma marca de continuidade de um valor. Né? O Brasil, para passar de R$1 bilhão aplicado em cultura, é muito difícil. Não é? Nós não chegamos nem perto ao percentual que a Unesco recomenda de 1% do orçamento destinado à cultura, nem em nível municipal, nem estadual, nem federal. Mas parece que uma área que nós tivemos um crescimento significativo foi no cinema. Você acha que a lei do audiovisual teve uma influência decisiva nesse crescimento, na retomada do cinema brasileiro? Alguns filmes que têm já uma proposta mais comercial, falando mesmo de indústria do cinema, quer dizer, saímos um pouco de produzir apenas cinema de arte, estamos fazendo filmes, vamos dizer, poderiam ter sido feitos em qualquer país, em qualquer lugar. Isso é bom para nós? Isso é muito bom. Primeiro que a indústria cinematográfica, ela merece esse título, porque ela é algo bastante caro, precisa ser feito com permanência, não é? E nós temos um exemplo muito bom no Brasil da telenovela, da produção ficcional seriada, que é a melhor do mundo, e a gente exporta. Então, é indústria. Uma novela depois da outra, não há interrupção. O cinema funciona assim. Agora, o cinema tem uma lei específica. Ele, além de dar 100% de abatimento, quer dizer, se você dá 1 milhão para um filme, esse 1 milhão você abate. Isso não acontece com todas as áreas. E você é cotista do filme. Você vai ter dividendos se esse filme for bem sucedido, se ele se transformar num DVD, se ele for vendido para televisão. Então, é uma espécie de covardia. A lei do audiovisual é muito melhor que a lei Rouanet. E veja, o cinema também pode usar a lei Rouanet. Então, é muito bom o instrumento. E a lei do audiovisual, que ela tem uma característica assim, mais de incentivo fiscal. Ela é uma lei que o primeiro artigo diz até quando ela vai durar. É diferente da lei Rouanet. Né? E a cada 5 anos tem que fazer aquele PL para Brasília, para pedir para prorrogar por mais 5 anos e tal. Porque o incentivo fiscal ele tem que entrar na economia para fomentar, e depois ele tem que sair de cena. Marcondes, eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer conversar com você.